Olá, aluna, olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Karina Seron e nós estamos iniciando a nossa Semana de Conhecimentos Gerais. Então, hoje nós falaremos um pouco sobre a arte como repertório, vamos falar sobre a estetização do mundo. Então, eu sou a professora Karina, eu faço parte do curso de Design de Produto e do curso de Design de Interiores. Sou formada em Design, formada em Artes, sou especialista em arte contemporânea, artista visual e também artista pesquisadora. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algo que todo mundo gosta de falar, nem todo mundo tem aí talvez o domínio do assunto ou entenda muito bem o que é isso, mas é algo que é comum a todos, que é a arte. A gente vai entender um pouquinho como a arte ela se estabelece em diversas áreas da nossa vida e também enquanto um repertório aí para desenvolver as mais variadas áreas. Então, começando aqui, então a gente vai abordar um pouquinho o que é arte. Se arte é tudo, tudo é arte. A gente tem mania hoje em dia de dizer que arte é tudo. Qualquer coisa a gente fala, olha essa arte, isso é arte, fiz uma arte. Então, a gente vai entender o porquê a gente tem esse costume, certo? A era transestética, que é o momento que estamos vivendo de acordo aí com alguns autores. E sobre o capitalismo artista. Então, são alguns dos temas que nós iremos abordar aqui durante essa palestra. Bom, para começar, quero perguntar você que está aí assistindo essa palestra, o que é arte? Se você estivesse aqui comigo agora, o que você me responderia? Parece uma pergunta fácil de responder, né? Ah, o que é arte? A gente sempre escuta isso quando a gente está estudando na escola também, na aula de arte, às vezes o professor fala, o que é arte? Então, pense aí, aluna, aluno, o que é arte para você? O que você responderia? Quais são os seus conhecimentos a respeito, acerca aí desse assunto? O que você acha que isso seja arte? Até coloquei uma imagem aqui de um senso comum, talvez, do que seria a arte, né? Uma ideia aqui para a gente pensar e refletir. Temos essa ideia de razão e emoção. Então, pense aí um pouquinho o que você responderia. Enquanto você está pensando, eu vou chamar aqui, então, alguns especialistas, né? Eles vão falar um pouquinho o que é arte para eles. Eles vão contar para a gente, então, o que é arte, certo? Então, vamos assistir e já a gente volta. Gi, o que é arte para você? O que é arte? Pra mim, arte é uma arte. Uma coisa importante que nos ajuda. E daí a arte também representa uma coisa boa pro mundo, pra natureza, pra todos os lugares do mundo, enfim. A arte é boa, explica a gente. Eu acho que ela faz bem para as pessoas. Deixa a gente aprender o mundo só fazendo arte. Pra mim, arte é fazer uma pintura. Uma pintura que não existe ainda no mundo. Uma coisa que ainda não existe. A gente fica com muitos pensamentos na cabeça. Muito criativo. É uma coisa que alguém inventa e faz parecer que é real. É inspiração das coisas que eu vejo no mundo. A arte é muito bonita pra mim, porque a arte é mais bonita do que eu. Uma cor... Nossa, meu Deus, que cor é aquela? Ela é feita com um monte de coisa. Pra pôr em quadro, pra pôr na vida também. É uma coisa importante que todos têm que fazer pra aprender. Como crescer, aprender tudo. Até porque é inteligente. A arte significa muito pra nossa vida. Uma celebração que eu adoro, que parece que eu tô imaginando. Sabe, as pessoas podem aprender sobre a arte, sobre a Mona Lisa, sobre um monte de pintura sobre o mundo. Daí as pessoas do mundo, elas vão no museu ver as artes do museu. Daí eu acho que elas acham muito legal as artes do museu. Eu acho que a arte é tudo que eu invento. É só imaginação fazer coisa que não existe ainda. É uma coisa que todo mundo deve saber.
fazer. É uma experiência. Não importa se tem umas rabisqueiras, porque a arte é assim, pode ser qualquer outra que você quiser. A arte representa algumas coisas. Se fosse que nem a gente, se fosse a gente toda igual, a gente nunca ia saber quem é quem. Ela faz os brinquedos pra gente brincar, as coisas que a gente usa. O quê? Eu gosto de fazer. E é o que me faz feliz e é o que me faz ocupado. É a natureza. Arte são desenhos estranhos. Quando as pessoas observem a arte dos outros. Se não existisse a arte que precisa de cor, não existiria cor. E arte não é só desenhar bonito, a arte também pode bagunçar. A arte vem do coração. A arte não é só uma coisa que se pinta e se faz. A arte é uma coisa importante. A arte é uma coisa que você pode fazer um monte de coisas com arte. Um monte de coisas mesmo. Então eu digo, a arte é muito importante para a vida. Bom, então você viu aí, aluno, um pouco eu chamei de especialistas, porque eu acredito que tudo que eles falaram ali vão compor muito bem o que é arte de fato. Então a gente tem várias respostas prontas, vários pensamentos, mas eu acredito que eles conseguiram falar muito mais do que você aí em casa pode ter imaginado. Então eu trouxe aqui algumas dessas frases para a gente pensar e refletir, porque juntas elas acabam compondo aí alguma definição. É difícil definir o que é arte, até porque isso tudo está em movimento, a gente está lidando com isso. Esses dias até um aluno me perguntou assim, na aula ao vivo, né? Um aluno do design perguntou assim, como eu reconheço um artista, né? Então daí eu fiquei pensando, a gente está o tempo todo tentando reconhecer o que é arte, quem é artista, quem não é artista, e a gente nem ao menos conhece a arte, né? Como é que a gente vai reconhecer um artista ou reconhecer uma arte? Ou legitimar isso, querer dizer, olha, isso é arte, isso não é arte. A gente não tem dificuldade, é difícil dizer isso, mas historicamente a gente consegue apontar ao longo da história algumas coisas a respeito do que é arte, o que não é arte. E hoje em dia, como a gente vai ver aqui no decorrer da minha fala, isso tem sido bastante confuso devido, então, a um processo de estetização do mundo, onde a arte ela está fazendo parte das mais diversas áreas e dos momentos do nosso dia a dia. Mas então, voltando aqui, falando um pouquinho sobre o que esses nossos especialistas falaram a respeito da arte, então tem algumas falas assim, é uma coisa importante que nos ajuda. De fato, a gente tem até mesmo hoje em dia arte-terapia, entre tantas outras coisas que ajudam aí pessoas a darem vazão, a se expressarem e a lidarem com alguns problemas. Então é uma coisa boa para o mundo, sem dúvidas, né? Explica a gente, então se a gente pensar historicamente, a arte ela vai realmente explicar, por meio de vários contextos, como viveram e como lidaram ali com as coisas cada pessoa de cada período. Faz bem para as pessoas. Então, se a gente pensar na arte também como um entretenimento, uma diversão, algo que a gente tem buscado cada vez mais, uma experiência, então, sem dúvidas, né? Deixa a gente aprender o mundo. Depois ali, uma coisa que ainda não existe. Esse pensamento, ele é até um pouco limitante no sentido assim de que a arte ela sempre vai ser inovadora. Então, é uma coisa que é inventada, que vem do nada. Nem sempre, né? Às vezes ela parte de uma coisa que já existe, mas é uma transformação das coisas que a gente já tem no mundo, se a gente for pensar na arte que a gente tem produzido hoje, por exemplo. Então, ali, ó, a gente fica com muitos pensamentos na cabeça. Então, a arte ela gera reflexões, ela gera inquietações. Ela não é simplesmente olhar ali aquela imagem, ou seja lá, né, um vídeo, algo assim, eu vou ficar pensando nisso. Isso vai me gerar uma inquietação, uma reflexão a respeito do que eu estou vendo.
A arte ela não é sempre literal, ela não é sempre objetiva, ela não vai ser sempre nos dada assim, uma imagem lá bonita, né? Pensando no que é belo, de um modo geral. Nem sempre ela vai ser assim, às vezes ela não vai ser bonita, às vezes ela vai trazer uma crítica, uma inquietação. É uma coisa que alguém inventa e faz parecer que é real. Então, muitos autores críticos da arte vão falar isso, que é uma forma também do homem no mundo de ele experimentar uma forma de realidade, ali, de ser, que não é possível, né? Que não é possível no campo do real, mas por meio da arte eu consigo ser outra coisa. Eu consigo ser algo que de fato não existe, eu consigo me transformar ali, transformar aquilo que eu estou criando em algo que é totalmente novo e diferente do que eu já tenho como realidade. Então, sim, é uma forma ali que faz parecer que é real. A gente se transporta para um outro mundo. A arte, ela não quer apenas imitar o que a gente está vendo, imitar o mundo. Ela quer criar possibilidades, criar mundos possíveis ali dentro. Então, é a inspiração das coisas que eu vejo no mundo. Então, essa frase é muito importante, porque a arte, ela acompanha o que está acontecendo, ela parte de um contexto do que está acontecendo no mundo. A gente vai ter inspiração exatamente no que está acontecendo no mundo. É feita com um monte de coisa, ou seja, a arte não é só a escultura e uma pintura, que foi o que a gente se acostumou a ver aí por anos, né? E a gente vai entender o porquê a gente tem esse costume de achar que a arte sempre vai ser um quadro, a arte sempre vai ser uma escultura. A arte não pode ser outra coisa, ser uma instalação, uma performance. De repente, a arte é o nosso próprio corpo enquanto performance ali, dança e teatro e tudo mais. Então, sim, a arte ela vai partir de diversos suportes. Ao longo da história, né, ela vai se desenvolvendo, a partir do modernismo, ela vai, então, partir de vários suportes. Aí tem outra, peraí que acho que eu pulei. Pulei uma aqui. É uma coisa que todo mundo deve saber, porque todo mundo pode fazer. Então, se a gente pensar que a arte é um dom, será que é um dom? Mas aqui a criança, aqui a especialista, diz que todo mundo, então, pode fazer arte. De repente, pode se encontrar ali enquanto um artista. É uma experiência. Então, essa palavra é o que ela vai ditar aí muito do que a gente tem hoje como arte no mundo, é a experiência. Nós estamos sempre agora buscando viver experiências, e a arte ela é uma forma de experiência também. A arte não é só desenhar bonito, a arte também pode bagunçar. Então, a partir ali do modernismo, a arte ela se torna bagunçada de certa forma, e é difícil de encarar às vezes aquilo como arte. Para aquele período foi um choque ver a arte ali toda diferente do que a gente está acostumado, né? Saindo, escapando do que é a realidade. A arte vem do coração, então reforça também aquela ideia, assim como a ideia de que é uma coisa que não existe, a arte vem do coração, ela sim vem do coração, mas será que é só do coração que ela vem? Será que é somente uma emoção a arte? E depois ali, a arte é muito importante para a vida. Então, sim, é uma forma da gente se expressar, então acaba sendo muito importante. Se a gente for pensar a arte nas escolas, a arte enquanto a gente está estudando, enquanto a gente é criança, adolescente, quantas coisas, quantos problemas um adolescente, por exemplo, pode estar enfrentando. E como a arte pode ser um canal para ele se expressar, para ele fazer um desenho, para ele fazer uma música, uma poesia, criar algo ali a respeito disso, né? Então, essas foram algumas considerações que eu trouxe aqui para a gente começar a pensar e a desmistificar um pouco o que é arte. E aí, retomando então a pergunta, o que é arte? E aí eu cancelei aquela ideia inicial, por quê? Porque a gente tem muito uma ideia de que a arte, ela é um dom. A arte é uma coisa emocional, ela é uma emoção, então o artista ele é tomado de uma emoção muito grande quando ele cria, ele está muito louco ali, ele não pensa, baixou uma coisa nele ali, né? Tipo, tive uma inspiração, um negócio, porque eu tenho dom. Imagina Deus criando as pessoas lá, né? Você vai com dom, você não vai com dom. Então, assim, isso escapa de muitas coisas. A arte não é bem assim, não é um dom. Imagine assim, por exemplo, alguém que trabalha com arte popular, que nasceu lá em determinada cidade de Minas Gerais, do Nordeste, não sei, e ela trabalha com isso. Será que ela trabalharia com isso ou teria esse contato se ela tivesse nascido, de repente, sei lá, em Maringá? Que a gente não tem tanto esse hábito de arte popular ou algo assim. Será que ela ia ser artista também? Então, talvez sim, claro, mas parte também de muitas influências que a gente tem. Não é somente, eu nasci com dom, para onde que eu vou agora, né? Às vezes a gente tem que experimentar coisas.
eu trabalho com arte e eu compro direto coisas diferentes, né? Que eu quero pintar a parede, será que vai dar certo? Outro dia eu comprei um monte de coisa de aquarela, não deu certo, né? Eu falhei, mas e cadê meu dom? Será que eu não tinha que pegar aquilo e sair fazendo um monte de coisa? Então, é a mesma coisa do desenho, não é um dom, é uma prática. Você vai ter habilidades suas ali, genéticas e tudo mais, que você vai ter. Claro, isso é óbvio, isso vai contribuir, mas isso também pode ser aprendido, essas técnicas e tudo mais. Então, não é somente uma emoção, parte de uma razão, porque a arte também é pesquisa. Quando eu falei aqui no começo, eu sou artista pesquisadora, é uma forma também de pesquisa acadêmica. Então, de fazer TCC, de fazer artigo, você vai lá e pesquisa o seu processo de criação, você vai estudar, vai encontrar autores, vai entender a razão pela qual você está criando. Então, não é somente uma emoção. E a arte, ela não quer só emocionar a pessoa, eu não tenho que olhar, que lindo, estou emocionada. De repente, eu tenho que olhar e minha cabeça, né, minha razão vai falar muito mais alto ali de pensar e de tecer uma crítica sobre aquilo. Então, a arte, ela é uma razão encarnada, porque nós pensamos sentindo, né? Nós sentimos pensando. Então, é as duas coisas juntas. Até coloquei aqui, né? Razão e emoção, digamos assim, né? Uma imagem para ilustrar isso, porque é muito além de um dom, muito além de uma coisa, né? Totalmente espiritual ali e tudo mais, certo? Então, a arte, ela ultrapassa essa ideia. Então, se você, de repente, eu gostaria de me expressar, gostaria de fazer algo, você pode experimentar técnicas, pode experimentar meios de se expressar. De repente, você vai se encontrar artista. Eu fui me encontrar artista não faz tanto tempo. Antes, eu não achava que eu era, ou algo assim. Então, foi experimentando, foi tendo ideias, formas de se expressar. No mundo é que a gente vai se tornando, trazendo à tona esse artista que existe aí dentro da gente. Bom, e aí eu trouxe aqui duas questões, mas eu vou pegar essa terceira primeiro. Aí, se arte é tudo, tudo é arte. Então, hoje a gente está muito nessa ideia, né? A gente olha qualquer coisa e fala, isso é uma arte, né? Eu fiz um negócio, isso é arte, isso é arte. E será que tudo é arte? E com a arte contemporânea, que é essa arte que nós estamos vivendo agora, em que a gente tem as artes mais variadas possíveis, a gente tem até artistas que colocaram lá um tubarão morto lá em decomposição no museu e ele fala que aquilo é arte. Né? Ele tem toda uma ideia ali, mas se um tubarão morto ali apodrecendo é uma arte, então a arte é tudo. Então tudo é arte. Aí a gente já fica até com raiva, né? Já fala que quando começaram a surgir essas correntes de artes muito diferentes, assim, muito loucas, as pessoas falaram, né? Alguns críticos, é a morte da arte, a arte acabou, não existe mais arte. Então, hoje em dia é muito complexo pensar o que é arte, então a gente precisa sempre se aprofundar. Quando a gente vê uma coisa e fica em dúvida, pesquise, vai saber um pouco sobre esse artista, sobre essa arte que você viu, isso é arte realmente? E que a gente não banalize também como se qualquer coisa fosse arte. A arte, ela tem uma motivação, ela não quer responder a nada, de repente a gente confunde um produto que tem elementos estéticos ali aprimorados, que é o que a gente vai falar hoje, sobre a estetização do mundo, a gente confunde aquilo com arte. A gente acha que, então, aquela cadeira que aquele designer fez, por exemplo, aquilo é uma arte. Por quê? Porque tem uma série de referências estéticas. E se a gente for pensar, música é arte, então, filme, quantas coisas são arte? Então, a gente se perde aí no caminho na hora de definir e de entender o que é arte. Então, a ideia é sempre essa, pesquise, procure, né? Não fique somente na dúvida. Se você for visitar um museu, por exemplo, de arte contemporânea, tente descobrir ali, eu vi isso aqui, até eu faço. A gente tem uma mania de falar isso, né? A gente vê uma arte muito simples, em técnica, e fala, isso eu também faço. Mas não fez, né? Foi outra pessoa que fez e a pessoa teve uma ideia. Então, hoje a gente tem muito a valorização da ideia também enquanto arte. E eu sei que tudo isso que eu estou falando é difícil de entender, a gente leva um tempo para digerir essas informações. Não é assim, a professora falou que nada é arte, ou tudo é arte, a professora falou tal coisa. A gente precisa amadurecer esse pensamento, a gente leva um tempo para a gente entender, certo? Então, não fiquem com pressa de dizer o que é arte e o que não é arte, quem é artista e quem não é artista, não tenham pressa de dizer isso. Leiam, pesquisem, procurem saber mais, né? Igual aquele meu aluno lá, como a gente reconhece a arte? A gente nem conhece a arte, como é que a gente quer reconhecer? Então, vamos conhecer a arte também um pouco mais a fundo para a gente entender e saber diferenciar um produto de um objeto ali que é de arte, que tem uma intenção, parte muito de uma intenção. Então, hoje em dia a gente tem muito bordado, né? Artesanato voltou aí com tudo. E aí eu posso fazer uma arte por meio de um bordado, eu posso bordar lá e falar que fiz uma arte, ou então fiz um artesanato.
Mas eu ter feito uma arte por meio do bordado é porque eu, artista, estou dizendo que fiz, tive uma intenção. Então, parte das intenções do artista. Se aquele objeto ou aquilo, se um tubarão lá apodrecendo é arte ou não, certo? E por que a gente tem tanta dificuldade de reconhecer coisas diferentes, coisas que saem da nossa linha de pensamento? A gente tem uma linha de pensamento assim, né? Tudo que tira a gente já se preocupa, a gente não consegue sair dessa realidade, assim, cruel ali, né? A gente não consegue abstrair muito, ou algo que nos incomoda, a gente já não aceita, a gente já fica com medo. Nós fomos iniciados no Brasil artisticamente de várias formas, mas tem uma coisa que marcou um pouco a nossa ideia de acadêmica, de achar que a arte é somente o que é belo, o que é proporcional e tudo mais, por conta uma dessas coisas é a missão artística francesa, que chegou aqui no Brasil há uns 200 anos, mais ou menos, e foi muito difícil para eles, não foi uma coisa fácil, eles passaram por vários transtornos, porque quando eles chegaram aqui, eles não tiveram tanto apoio quanto eles imaginavam. Mas nesse período aí, 1816, quando essa missão artística francesa chega ao Brasil, e todo mundo já deve ter estudado na escola Debré, por exemplo, que foi um artista muito famoso, ele estava nessa missão, foi uma ideia de trazer artistas franceses ali, para trazerem um olhar mais europeu aqui para o Brasil, porque até mesmo as cidades não eram tão bonitas, então vieram arquitetos, vieram paisagistas, escultores, artistas, desenhistas, vieram várias pessoas para dar um jeito aqui no Brasil. E nesse período, para quem é de Minas Gerais, aí vai saber mais do que ninguém, nós estávamos vivenciando uma demanda aí de barroco, né? O barroco mineiro, Aleijadinho, o mestre Ataíde, que a gente já conhece. E o barroco, ele é super exagerado, ele é cheio de elementos. Então, chega esse pessoal da França trazendo uma coisa chamada neoclassicismo. O que é isso? Neoclassicismo. Já vem de uma ideia de clássico. Então, vem trazendo um olhar refinado, culto, de pinturas bem organizadas, idealizadas, inclusive, que não retratavam somente a realidade, mas uma visão de realidade. É um pouco do que a gente faz hoje em dia no Instagram, né? A gente só coloca o lado bonito, a coisa bonita, o melhor ângulo. Então, era mais ou menos isso, era trazer o melhor ângulo de todas as coisas e de tudo. Então, a gente tem essa iniciação aí da Academia de Belas Artes, Escola de Belas Artes, tudo mais, que perpetuaram uma tradição academicista, assim, de uma ideia de arte é somente o realismo. Já perceberam que às vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, nossa, aquele menino ele desenha muito bem. Aí você vai ver, ele desenhou igual a pessoa é, assim, o retrato, né, fiel da realidade. Então é isso que a gente acha bonito. Ah, essa música ela não é boa, de repente um funk ou uma outra música que tem uma manifestação cultural que vai tratar do que aquela pessoa vive, do cotidiano de uma outra pessoa que não sou eu já vou repudiar, eu vou falar, aquilo não é cultura, você acha que isso é cultura? Cultura é o quê? Uma bossa nova, né? A gente sempre vai falar assim, cultura é uma música clássica, isso que é cultura. Às vezes você nem escuta a música clássica, mas na hora de falar você vai falar que isso aí que é cultura. Cultura é aqueles quadros lindos no museu que eu não posso tocar, que eu não posso interagir. A arte contemporânea, essa arte aí, ó, que é muito louca, que eu posso interagir, que eu posso... democrático, não, isso não é arte. Então, a gente tem um pensamento de achar que a arte é só o que é belo, a arte é só o que é bonito, o que é harmonioso, o que é feliz, o que é alegre, né? A gente tem uma ideia que vem desde essa missão artística aí francesa, desde que isso chegou ao Brasil, apesar de ter sido meio falido essa missão, ela implementou algumas coisas, né? Essas escolas de como aprender a arte, como aprender uma boa arte. Então, muito do que a gente conhece vai partir, então, desses conhecimentos adquiridos nesse momento e da ideia da técnica, da perfeição. Então, por isso a gente tem muito esse olhar, né? A gente olha para as coisas, isso é bonito, isso é feio. Então, só o que é bonito é arte. Só aquela música clássica com aquele violino, com aquele piano é música. O resto não é música. Só aquele rock daquela banda consagrada que eu gosto é música. Essa outra coisa não é música. Então, a gente sempre quer dizer o que é bom, o que é ruim. Aí, esse filme aqui, ó, feito... né, de uma forma alternativa, esse filme sem começo, sem meio, sem fim, isso não é arte. O que é arte é o filme lá que veio lá de Hollywood e tal, que eu estou acostumada. Então, a gente sempre quer dizer o que é bom, o que é ruim, por um olhar que a gente vem enfrentando já aí há 200 anos, certo? Então, contextualizei um pouco para a gente pensar. Sei que são conceitos, são informações difíceis da gente digerir, mas aos poucos a gente vai entendendo melhor o que é isso. E aí, hoje, a gente entrou numa tal de era transestética. Tem um livro que vai falar sobre isso, que é o texto, o material que vocês estão, o material base, é um resumo desse livro. Então,
é A Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo Artista. É do Gilles Lipovetsky e do Jean Serroy. É um livro que vai trazer algumas reflexões bastante densas a respeito de como nós estamos vivendo uma era aí da estetização. Então, como a cultura e a arte, elas têm sido repertório para a gente criar. E aí eu vou fazer uma breve retomada aqui desse livro para a gente pensar um pouco a respeito disso. Então, esse livro, ele propõe que existem aí as 4 eras da estetização do mundo. Voltando àquela ideia de que é tão difícil definir o que é arte e o que não é arte, isso se dá porque a arte, ela vai ser algo diferente ao longo da história. E nós ficamos parados lá no Renascimento, lá no Neoclassicismo. O nosso pensamento não avançou com relação ao que é arte. Então, a arte vai ter momentos de que o clássico, né, lá na arte grega e tudo mais, vai falar mais alto. A gente tem lá na pré-história coisas que são consideradas artes que para eles não eram arte. Eles estavam fazendo um ritual ali, uma pintura na caverna. A gente chega e fala, olha, a arte primitiva, né, a arte paleolítica, neolítica lá. Mas eles nem sabiam o que era isso, o que era arte. Acho que eles sabiam? Eles não sabiam, eles estavam fazendo rituais. Então, nesse momento, eles vão falar aqui, esses 2 autores, que essa é a era da artealização ritual. Então, a arte, ela está a serviço ali de rituais. Em alguns povos primitivos, e algumas etnias também, ou povos indígenas, a gente vai encontrar também esse olhar ainda mais voltado para o ritual. Então, é tradicional, não é criado nada de muito novo. Eles vão fazer aquilo que eles já estão acostumados a fazer. E aí, essa arte, ela vai estar a serviço de rituais. Então, de rituais de passagem da idade, rituais relacionados à natureza, à chuva e a várias outras coisas. Então, a gente considera a arte, até hoje, inclusive, se a gente pegar um elemento, um artefato indígena, a gente fala, isso é uma arte indígena, né? Percebam, é um viés de olhar o que é arte, né, que vem lá desse período. Então, nesse momento aqui, a arte ela não estava a serviço de economia, ou eles não sabiam o que era beleza, estética, coisas que a gente tem como muito comum hoje, né? Temas que a gente fala com tranquilidade, assim, isso é arte, olha essa beleza, esse senso estético. Eles não tinham isso, eles faziam aquela arte simplesmente por um processo de ritual, né? Era uma arte voltada ali, a gente fala para deuses e crenças, coisas que eles acreditavam, elementos ali que eles faziam no vestuário, em tudo que eles tinham, certo? Depois a gente parte para uma outra era que eles vão chamar de estetização aristocrática. Então, aristocracia, né? Então, a gente pensa assim, é um momento em que o artista ele é separado do artesão. O artista ele já tem autonomia, ele já é conhecido por ser quem é. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Isso vai acontecer após a Idade Média, lá no Renascimento. Então, Leonardo da Vinci, por exemplo, a gente conhece ele, fez a Mona Lisa, era inventor, era artista, era uma pessoa, um gênio, né? Então, essa genialidade vai aflorar. A gente vai reconhecer o artista pelo nome, né? Ele é artista. E a arte, ela vai tomar vários lugares ali, vários locais. Isso vai se estender também para o Barroco, para outros momentos da história. E aí tem príncipes, a gente vai ver ali reis, pessoas da aristocracia, até mesmo a igreja também. Então, o artista vai trabalhar para essas pessoas. Ele vai fazer essas encomendas, essas demandas. E aí a arte, essa estética, ela vai partir não voltada para a economia, como a gente tem hoje. Ela vai ser voltada para um status social. Então, o rei, ele ali, a pessoa que tinha mais poder, ela vai usar a arte para quê? Para ela ser uma pessoa chique, né? Então, olha o meu jardim enorme, né? Aquele paisagismo, aquele jardim francês, né? A gente tem italiano, tem tantos modelos de jardins desse período, aqueles jardins imensos, casas, né? Interiores, começa a surgir aí o interiorismo, né? Que é essa ideia de mobiliários, de roupas, né? Então, eu quero mostrar meu luxo, minha extravagância por isso, assim, por essa ideia da estética. Então, isso servia para causar ali um impacto. Fala, nossa, esse cara é rico, hein? Olha as coisas que ele tem. Então, esse momento de estetização aristocrática vai ser isso. Você vai gerar ali um status. Não que hoje não seja assim também, de alguma forma, né? Mas aqui, mais do que nunca, isso vai gerar um status, então, de que o cara tem poder. Ele tem um artista que trabalha para ele ali para a corte, ele tem um jardim enorme, uma casa, mobiliários, ele tem um monte de coisa, uma roupa, né? Isso vai definir. Hoje em dia, a roupa já não diz muito sobre quem a gente é, porque virou uma coisa massificada. Todo mundo usa aí todas as marcas, mas naquele período, imagine, o que era você ter uma roupa, um elemento ali de moda mais bem trabalhado. Depois disso, a gente vai ter uma outra era, de acordo com o Lipovetsky e o Serroy, que vai ser a moderna estetização. Então, isso vai ser no modernismo. O modernismo, começo ali de 1900, na verdade, o final ali de 1800 também,
os artistas eles vão começar a ficar contra o mercado. A gente vai surgir uma arte pela arte, não é mais uma arte de encomenda. Eu não tenho que fazer nada para um rei, eu não tenho que fazer nada para a igreja, eu faço o que eu quero. E aí tem uma briga, né, uma ideia assim de que a arte não pode se misturar com o consumo. A gente tem essa ideia até hoje. Quando o artista vende sua arte, hoje em dia, tem gente que fala, ué, mas tá vendendo a arte? Tá se vendendo pro mercado, o capitalismo? Vai morrer de fome, então? Se você é artista, você não pode vender sua arte. Então, aqui vem muito porque no modernismo teve essa rixa de uma ideia de que a arte é contra, né? A arte e consumo, elas não se misturam, é arte pela arte, eu faço aquelas coisas loucas, tem um rompimento, né? E junto com isso, com essa ideia, se a gente tinha antes lá no barroco, né, o classicismo, aquelas casas, aquela arquitetura suntuosa, cheia de elementos, aqui no modernismo, todo mundo já ouviu falar Oscar Niemeyer, por exemplo, né, se for pensar em Brasil, mas a gente tem vários outros arquitetos no mundo, a gente vai vir com uma coisa assim de refinar, de tirar esse monte de coisa, esse monte de informação e vamos deixar tudo quadrado, tudo sem nada. Então traz uma frieza também, né? Traz o que a gente tem hoje, as cidades não são assim, são sérias, são frias. Isso vem um pouco desse período do modernismo, da gente olhar tudo cinza, tudo triste, né? Então vem dessa ideia de transformar tudo, apartamentos em bloco, as coisas todas, né? Casas quadradas, tudo muito simplificar as coisas. E a gente tem Bauhaus, por exemplo, também, que vai surgir com a ideia da função, mas também vai surgir com viés de arte. Então a gente tem duas linhas aí no modernismo. Uma linha que vai querer resgatar o artesanato, que é artes e ofícios e tudo mais, e também a Bauhaus, que vai trazer funcionalidade, mas com arte, inclusive artistas que são professores, essa escola da Bauhaus, ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele vai se estabelecer essa escola. Então a gente tem essa ideia, né, mais funcional, mas com arte, e a gente tem uma ideia de simplificar tudo, de frieza. A gente tem esses dois caminhos. Então, nesse momento surgem também os museus que vão querer trazer elementos, por exemplo, eu pego lá um elemento que é indígena e trago ele para o museu. Eu tiro ele do seu contexto e trago ele. Então, a gente começa a trazer elementos que são da cultura e guardamos esses elementos. Então, a arte ela vai começar a ser cultuada como um deus, assim. Então, o museu ele vai se tornar quase uma igreja. Eu não posso conversar, eu tenho que entrar em silêncio. Eu vou olhar aquele negócio, aquele artefato, eu não posso falar nada, ou aquela obra, né? É como uma forma de guardar o que os grandes mestres fizeram ao longo do tempo. Então, a gente tem muito um respeito ali, e a arte surge como uma salvação, uma coisa que, nossa, que a filosofia e a ciência não vão dar conta disso, mas a arte vai, de trazer uma coisa espiritual, vai virar quase uma religião mesmo nesse momento ali. E aí vai abrir as portas, né, vai abrir uma margem para o que a gente tem hoje, que é quando a arte, a partir da década de 50 ali, quando a gente tem pop art, um monte de coisa, né, um processo de industrialização também muito forte, massificado, a arte ela vai começar a fazer parte de tudo. Isso vem também com a publicidade, que é reforçado, né, por isso. Então a arte ela vai entrar nos mais diversos aspectos da nossa vida, e é o que a gente chama como era transestética. E aí aqui a gente vai, eu vou só ler brevemente, né? Ele vai dizer assim, ó, os autores vão dizer assim, depois da arte para os deuses, então lá na pré-história, lá naquele momento em que a arte era feita por um ritual, nós temos então, depois da arte para os príncipes, que é aquele momento aristocrático lá, e da arte pela arte, que é o modernismo, triunfa agora a arte para o mercado, que é esse momento que a gente está vivendo agora. E aí aqui tem uma breve definição, né, do que é essa transestética, essa ideia, que vai dizer assim, em toda parte, o real se constrói como uma imagem, integrando nesta uma dimensão estético-emocional, que se tornou central na concorrência que as marcas travam entre si. É o que chamamos de capitalismo artista, ou criativo transestético, que se caracteriza pelo peso crescente dos mercados da sensibilidade, do design processo, por um trabalho sistemático de estetização dos bens e dos lugares mercantis, de integração generalizada da arte, do look, do afeto no mercado consumista. Então, a gente vai ter um apelo até emocional nas coisas que a gente tem, nas coisas que a gente consome, que a gente compra. E o mercado vai estar muito atrelado a isso. E aí, alguns exemplos do que está acontecendo, né, de como essa arte, essa cultura, elas vão entrar enquanto um repertório. Então, a gente tem ali uma sociedade do espetáculo. Então, experiência, o que a gente mais quer viver hoje são experiências. Então, esse sujeito contemporâneo, nós agora, nós estamos buscando experiência. Isso vai em todas as áreas. Por exemplo, é mais barato eu comprar um churros e comprar um sorvete separado. Mas não, eu preciso comprar o quê?
um churros que é um sorvete, que vai ser bem mais caro, mas eu não me importo de pagar mais caro. Porque imagina comer um churros com sorvete, enfrentar uma fila enorme num carrinho para poder passar por isso. E aí eu vou o quê? Vou tirar foto, vou postar na minha rede social. Então eu vivo ali uma experiência em todos os âmbitos, né? Eu vou comer uma coisa, né? Até a gastronomia vai estar muito antenada a isso, mas diversas outras áreas não é somente comer uma coisa, é ter uma experiência com aquilo. Eu vou num show, não é simplesmente um show. O show ele vai me proporcionar 1000 coisas, a cenografia, vai acontecer coisas diferentes lá no palco. Então eu vou viver esse momento, essa experiência. A gente tem agora as lives, eu tenho um ex-aluno, o Kaique, que ele faz cenário para live, ele é um aluno do design aqui. Ele faz, então, trabalhando até nesse momento, né, criando, não é simplesmente, fique em casa, faça seu show na sua casa. Tem cenário, tem uma experiência, tem coisas que acontecem lá. Vocês têm visto aí, principalmente lives sertanejas, que acontecem 1000 coisas na live, né? Então, é uma ideia de proporcionar não é simplesmente aparecer, mas é proporcionar uma experiência. As séries que a gente assiste estão cada vez mais bem elaboradas. E aí a gente está querendo ver mais, o figurino, o cenário, tudo é perfeito, tudo então tem um senso e um olhar estético aí dentro. A gente tem um resgate ao passado, um retorno da tradição, isso já vem acontecendo há algum tempo. Então a gente cria coisas, a gente elabora coisas pensando nisso. Inclusive, trazendo principalmente a cultura como repertório. Hoje em dia a gente tem muitos elementos, por exemplo, cultura brasileira. Então a gente tem muitas coisas e produtos voltadas para essa ideia do Nordeste. A gente tem designers criando móveis, linha cangaço, né? Irmãos Campana criou linha cangaço, inspirado lá naquelas roupas de couro que tem lá no Nordeste, colocaram um artesão para fazer móveis. A gente tem na música, por exemplo, tem uma banda que ainda existe, mas quem fundou ela já faleceu, que é o Chico Sainz. Então a gente tem uma banda que chama Nação Zumbi, que ela vai surgir lá na década de 90. Nação Zumbi, eles vão pegar o quê? O maracatu ali da região de Pernambuco, ali do Recife, que é uma cultura afro-brasileira. Então ele vai pegar o maracatu, ele vai colocar música eletrônica, vai colocar rock, vai colocar um monte de coisa e vai criar o Mangue Beat. Mangue porque lá era uma região de mangue, então ele vai criar um Mangue Beat. Ele vai criar um estilo musical, mas não é totalmente novo. Ele vai criar a partir do quê? Da cultura do maracatu, que é super forte. Então a gente vai ter a arte e a cultura como um repertório criativo. Se a gente pensar hoje em dia, temos sertanejo universitário, temos isso, temos aquilo, temos o funk, são manifestações também culturais, que elas vão partir do seu lugar de origem. Então, um rap que vai falar ali da sua realidade, do que a pessoa vive. Então, ela vai trazer o seu ambiente, a sua cultura, vai trazer à tona como arte, vai virar um repertório para arte. A gente não quer mais, como no modernismo, inventar a roda. A gente agora quer criar coisas que já, né, partindo de coisas que já existem. A gente quer trazer essa cultura à tona. Esses tempos, até veio em Maringá faz tempo, né? Não esses tempos, mas acho que chama Cia Tijolo, alguma coisa assim, de teatro. E aí era um teatro sobre um poeta, que é do Nordeste, chama Patativa do Assaré. Quem é do Nordeste já deve ter ouvido falar. E eu tenho uma ligação porque ele é bem conhecido lá e fez até música para o Luiz Gonzaga e tudo mais. E ele é meio parente da minha avó paterna. E aí o meu tio, que é o irmão da minha avó, tio Anacleto, também é conhecido lá, ele é repentista e tudo mais. Então eles pegaram esse pessoal do teatro, já faleceu o meu tio, inclusive, esses tempos agora, né, falando dele, já avisando que os dois já faleceram, já não estão mais aqui. Mas esses poemas, essas coisas ficaram. Então esse grupo de teatro elaborou uma peça de teatro inspirada nos poemas deles. Ou seja, um resgate à cultura popular, um resgate ao passado. E aí isso vai estar em tudo. Quantas séries voltadas para a história, quantas séries que a gente tem agora, filmes que estão trazendo à tona isso, quantas roupas, quantos quadros, imagens, a gente tem hoje em dia Frida e tantos outros elementos da arte como um repertório, está em todo lugar. Eu mesmo tenho um monte de coisa da Frida, uma coleção. Então a gente tem visto como isso tem estado presente no nosso dia a dia, né? Aí a gente tem também aqui, ó, o storytelling, então uma narrativa. As marcas, elas vão usar essa narrativa, vão fazer até um apelo emocional, eles vão trazer, vão falar sobre história, sobre família. A gente tem uma arquitetura hoje em dia que também conta uma história. Então eu não vou mais comprar um móvel novo, eu vou pegar um móvel da minha avó, eu vou passar uma laca nele, eu vou trazer ele para dentro de casa. Eu quero ter essa memória dentro de casa. Né? Eu quero viajar para um lugar que é histórico, eu quero viajar onde tem museus, eu quero viajar onde tem cultura, tem artefatos que eu vou comprar e vou colocar aquela coisa exótica como um prêmio ali na minha parede.
vou fazer uma decoração. Então, isso está cada dia mais impregnado. Então, coloquei até ali, ó, sedução, emoção, prazer, diversão, afetos, são elementos que vão nortear, então, que a gente tem dessa cultura transestética. Isso tudo vai estar muito voltado. Tem um arquiteto que ele fez alguns mobiliários, ele chama Maurício Arruda, e ele fez mobiliários com nomes de pessoas comuns, e os nomes são nomes dos meus avós. Ele fez uma cadeira Alcindo, poltrona Aparecida, nome da minha avó, não sei o que lá, Antônio, nome de um avô meu também. Então, assim, 3 avós meus já foram contemplados ali. E aí eu fico como? Fico emocionada, eu quero comprar, né? Vai partir dessa ideia. Então, as marcas, elas inventam, tem até histórias de marcas que vão criar uma história falsa, vão falar que aquela empresa é tradicional, vem de uma família, né? Vão usar não somente histórias verdadeiras, mas histórias falsas, vão criar para que você queira comprar, para que você se identifique, que você olhe para aquela marca e fala, nossa, eu quero isso. As lojas, elas têm cheiro, gente. Tem loja aí de cama, mesa e banho que tem cheiro. A minha irmã comprou o cheiro da loja para ter na casa dela. Então, assim, mexe com todos os aspectos do nosso emocional. É uma marca famosa, Melissa, por exemplo. Você sente o cheiro, é Melissa, você entra na loja, você sabe. Então, as lojas, as marcas, as empresas vão travar essas histórias, vão querer trazer você pelo aspecto emocional, pelo aspecto estético também, uma ideia de prazer, de diversão. Então, eu vou visitar lá uma feira de automóveis, sei lá. Eu chego lá e tem um monte de coisas. A gente tem hoje em dia espaços instagramáveis. Tem um monte de coisas interativas e cenários. Então, parece a Disney, né? Tem um monte de cenário, você vai lá e tira foto. Aí você marca a empresa na sua rede social e as pessoas vão falar, eu também quero tirar foto nessa parede. Nem sabe, às vezes nem é por causa da empresa, mas quer ir lá tirar foto na parede. Então, é uma mídia espontânea. Você põe lá você tem um bar, você coloca lá uma parede instagramável, todo mundo vai querer no seu bar tirar foto. E aí vai te marcar, vai marcar que esteve lá. E aí vai postar isso na rede social. E a rede social, ela é um pouco isso, né? Eu tenho ali empresas que vão ter feeds organizados, aquele é bonito, então eu vou olhar, vou falar, eu quero comprar esse produto está sendo bem colocado, esse brinco aqui, eu quero comprar porque olha esse Instagram como ele é bonito, eu quero, hoje em dia planta, né, voltou essa ideia da natureza, voltou esse aspecto de sustentabilidade que a gente tem, porque a gente já destruiu tanto o mundo, agora a gente quer recuperar, né, tem essa volta ao passado. Então, a gente tem feito uma série de demandas e coisas, produtos voltados para isso, né? Esse apelo sustentável. Em muitos casos, é um apelo mesmo pela sustentabilidade. E aí, coloquei, né? Estilo de vida, espetáculo de si mesmo. A gente faz muito isso. Nosso Instagram é o quê? A gente está vendendo a nossa imagem. Né? Olha, eu fui nesse lugar, e o turismo vai também pegar um gancho nisso, porque eu fui nessa cidade, eu estava naquela praia, a gente já chega no lugar querendo tirar uma foto do lugar, querendo achar. Às vezes foi bem ruim ter ido lá, mas não importa, o importante é que eu fui, é que eu estive. No período de férias, então, quando a gente ainda podia sair de casa, isso era muito evidente, como as pessoas estavam em todos os lugares, e postando e publicando, e a gente vê, isso é vendido uma imagem que a gente até acredita. Às vezes a gente vê lá um casal que se separou, por exemplo. Aí a gente fala assim, nossa, mas eles eram tão felizes. Mas como você sabe? Eu sigo essa pessoa na rede social, né? É claro, a pessoa não vai postar que está triste, não vai postar que está mal, que está se separando, não vai postar isso na rede social. A gente tem uma ideia de que a gente tem que ser feliz, a gente tem que estar bem o tempo todo, a gente não pode nem estar triste, né? Aquela good vibes, Agora, nesse momento de pandemia, estava todo mundo ativo, muito feliz em casa, postando, fazendo bolo, fazendo yoga, fazendo 1000 coisas, porque a gente quer mostrar para o outro um pouco disso, né? A gente quer vender também a nossa imagem. E tudo isso não é negativo ou positivo, é apenas, né, uma explanação da realidade. A transestética não é algo ruim, nem algo bom, ou, né, não estou aqui para julgar, mas é um pouco do que está acontecendo aí, né? Então, falar que esteve em um museu, falar que esteve, né, ter uma roupa que faz uma referência ali a uma arte, algo assim. Então, isso gera um status também, esse estilo de vida, esse espetáculo de si mesmo, de ter experiências. A gente está vivendo muito essa onda agora, todo mundo quer ter experiências, quer vivenciar coisas, quer viajar, quer experimentar culturas, comer comidas diferentes. Então, a cultura nunca esteve tão em alta. A gente tem até casos de empresas que utilizaram culturas de determinadas etnias, determinadas regiões, de forma invasiva, né? Copiaram aquela cultura que tem uma demanda ali, tem um contexto de ritual, por exemplo, essa marca vai lá e pega isso de uma forma totalmente errada e até explora essa cultura. Então, existem muitos cuidados que devem ser tomados, mas de fato a cultura ela invadiu e a cultura brasileira
também a gente tem cada dia mais assim, artistas que têm falado sobre o seu lugar, o seu local ali, a região em que ele nasceu, resgatando essa história desses lugares também. E aí coloquei, né, falei do turismo, e aqui coloquei até algumas imagens para a gente pensar nesse momento de quarentena, o que a gente tem mais feito para experienciar a cultura, a gente tem feito isso de modo virtual, né? Então a gente tem vários sites e coisas que a gente paga também para ter acesso a filmes, a séries, então a gente tem consumido muita cultura. Essas lives são basicamente isso, né? Um consumo muito forte de cultura nesse momento de pandemia, a gente tem que se entreter. Então olha aí, a arte e a cultura, ela nos alimenta de diversas formas, a gente não vive sem isso, a gente não vive sem uma série, sem um filme, a gente não vive sem ouvir uma música. E tudo isso é arte. Às vezes a gente não valoriza a arte, inclusive, mas por trás de tudo isso tem a arte, certo? E tem esse elemento de estetização também, que é o que a gente está falando aqui. Então, cada vez mais a gente vai procurar passar essa imagem, as marcas vão procurar passar essa imagem mais estetizada. Quem trabalha com área de criação, quem trabalha com arte, vai ter o que a gente fala assim, tem um senso estético apurado, a pessoa ela já viu tantas coisas, que já estudou tanto formas, cores, que ela já tem até um olhar para isso. Então, ela vai conseguir ter um domínio ali na hora de trabalhar para uma marca, para uma empresa, ou criar alguma coisa, já voltada para isso, porque ela estudou, ela praticou esse olhar, assim, e isso encanta quando a gente vê uma coisa bem feita, uma coisa elaborada, uma coisa que tem esse senso estético, isso nos encanta, isso nos atrai também, de certa forma. E aqui, então, alguns exemplos, né, de show, a Frida sendo usada amplamente aí no mercado, nas mais diversas coisas que a gente tem. Mona Lisa, o pessoal às vezes vai lá, nem consegue ver, só tira foto para falar, estou naquele museu, coloca lá, né? Antes, quando se usava mais outras redes sociais, dava para colocar lá que você esteve naquele lugar. Então, tudo isso confere um status também de uma coisa que é esse consumo que a gente tem tido cada vez mais de cultura. E para a gente ir chegando ao fim já da nossa conversa, eu trouxe aqui uma dica de um aplicativo que ele é bastante imersivo, pensando nessa ideia do consumo, essa ideia de expor o que a gente faz, de compartilhar. A gente tem aqui o Google Artes e Cultura. Então, esse aplicativo é do Google, vocês conseguem ver até mesmo, não só baixando num celular, mas no site. E ele propõe diversas experiências artísticas e culturais. Você consegue saber mais sobre história, saber mais sobre cultura. Você consegue, olha lá, utilizar a sua foto, como nesse segundo exemplo, você se transforma naquela obra de arte. Então, você tira uma foto e se transforma naquela obra de arte. Esse terceiro, você tira uma selfie sua e o aplicativo diz com quais obras de arte você se parece. Aí você vai ter vários tipos de experiência. Você pode visitar museus, inclusive, sem sair de casa. Então, você entra lá e consegue conhecer um pouco mais sobre diversas obras de arte e artes, certo? Então, essa é uma dica de um aplicativo, agora que a gente não está podendo ter muitas possibilidades de entretenimento, fora as lives, né? Às vezes a gente fica até sufocado, é live para todo lado, é informação para todo lado, é bastante um excesso mesmo de cultura, e isso é ótimo. E o que eu queria fazer agora é só retomar brevemente, então, o que foi a nossa conversa, nosso bate-papo. Então, nós falamos um pouco sobre o que é arte, pensamos aí, desmistificamos um pouco do que é arte, falamos um pouco sobre como a arte e a cultura ela está presente no nosso dia a dia, nas mais diversas coisas, nos mais diversos elementos, como isso tem crescido, entendemos um pouco historicamente como a arte foi se infiltrando e o porquê é tão difícil a gente entender o que é arte e o que não é arte. E que eu espero que vocês não fiquem tentando aí colocar as coisas dentro de uma caixinha, isso é arte, isso não é arte, isso é cultura, isso não é cultura. Às vezes a gente invalida a cultura do outro porque não é a nossa. É diferente da gente, a gente quer falar, isso aí não é cultura não, isso, né? Então, eu espero assim que vocês partam da ideia de que sempre a gente precisa olhar com calma, pesquisar, conhecer, né? Não queiram reconhecer, mas queiram conhecer as coisas e as artes, as culturas, e comecem a observar esse mundo estetizado que a gente vive, essa estetização do mundo, onde a arte está presente no nosso dia a dia de uma forma muito forte, muito presente. Então, comece a fazer esse exercício também de observar isso, certo? Então, essa foi a nossa palestra, falamos um pouco aqui, então, sobre essa era transestética e espero que vocês aproveitem aí esses ensinamentos. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade e esse nosso encontro, certo? Então, é isso, até uma próxima.